Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos começar mais um livro e vamos terminar esse livro hoje. Livro do profeta Sofonias. Deixa eu fazer uma pergunta, seja sincero. Você sabia que tinha um livro na Bíblia com esse nome? Sofonias? Seja sincero. Nós estamos quase terminando a Bíblia, quase, quase. E nós estamos aqui na parte dos profetas menores. Por que eles são chamados de profetas menores? Por causa do tamanho do livro deles, que são livros pequenos. Então hoje nós começamos e terminamos mais um livro, que é o livro de Sofonias. Quem que era Sofonias? Sofonias era um profeta, ele era um levita descendente de Coate. Coate é citado lá em 1 Crônicas 6, verso 36 e 38. Ele é filho de Maacéias, que é sacerdote durante o reinado do rei Zedequias, né? E aí ele vai servir em duas ocasiões como mensageiro do rei ao profeta, né? Então, Sofonias, nós temos aqui, diferente dos outros profetas que vimos aqui nesses últimos dias, nós temos boa referência dele lá na Bíblia, entendeu? Então, nós temos outros também Sofonias que são citados na Bíblia, ok? Então, deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Sim, o nome Sofonias significa Jeová ocultou, né? Então, assim, o nome dele pode trazer algumas evidências. Alguns estudiosos vão dizer que talvez ele tenha nascido durante o período de atrocidade praticada por Manassés, ok? Então vamos lá no livro de Sofonias, capítulo 1. Qual é o propósito desse capítulo aqui de Sofonias 1? O propósito de Sofonias é anunciar a chegada iminente do dia do Senhor. Nós já falamos muito dessa expressão dia do Senhor. É um tempo de julgamento sobre toda a terra, com um foco especial em Judá, no Reino do Sul. O capítulo começa com uma advertência, e é uma advertência severa de Deus sobre a completa destruição que se aproxima. E você vê que é tão severa porque Deus vai dizer que é tanto para homens como para animais. Então, do verso 1 até o verso 3. Verso 3, por exemplo, só para você reforçar o que eu falei: destruirei tanto os homens quanto os animais. Destruirei as aves dos céus e os peixes do mar, e os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Então você percebe que é um juízo muito severo, né? E aí, o verso 4 até o verso 6, o foco desse juízo está em Judá, né, e Jerusalém. Por quê? Porque a idolatria está tomando conta, ou ela já tomou conta, na verdade. Os que adoram a Baal, aqueles que se prostram diante de astros, e os que se desviam do Senhor serão castigados. Então, essa é a mensagem do verso 4 ao 6. E aí, nós vamos ver até o verso 16, a expressão, o dia do Senhor. E aí ele é descrito como dia de grande ira. Só para você ver, olha o verso 14, o grande dia do Senhor. Ó, o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. Então nós temos aqui de forma tão clara a Bíblia descrevendo como que vai ser o dia do Senhor. É um dia de juízo, um dia de juízo, um dia de juízo, né? E aí você vai ver até o verso final, e aí o verso 12 nos mostra que Deus condena a complacência dos que pensam que ele não fará nem bem nem mal. E o capítulo termina até o verso 18, com a certeza que ninguém será capaz de escapar do julgamento por meio de riquezas. Deixa eu ler o verso 18 para você. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim, repetindo, a todos os que vivem na terra. Então, ou seja, o dinheiro não é uma segurança, não vai conseguir livrar. E aí, nós vamos para o capítulo 2. Capítulo 2 de Sofonias, o propósito aqui é o profeta, ele faz um chamado urgente ao arrependimento.
E esse chamado de arrependimento é antes que venha o dia do julgamento de Deus. E aí nós temos aqui no capítulo 2 também é, profe, é, profecias de julgamento sobre as nações vizinhas de Judá. E aí nós temos profecia contra os filisteus, contra os moabitas, contra os amonitas e os etíopes. Então, capítulo 2, Sofonias, esse profeta, ele exorta o povo de Judá a se reunir e buscar o Senhor antes que o dia do Senhor chegue. Ele faz aqui um chamado especial aos humildes, aqueles que seguem os mandamentos de Deus, para que busquem justiça e humildade. E aí, a esperança, né? A esperança é que eles sejam poupados no dia da ira do Senhor. Então, verso 4, 7 mostra isso, e aí o capítulo então se volta, depois disso, para as nações vizinhas, começando com os filisteus. Olha o verso de número 4. Né? Gaza será abandonada, Escalon ficará arruinada. Então, do verso 4 até o verso 7, nós temos aqui a profecia, o juízo sobre os filisteus. Né? Quando você vai do verso 8 ao verso 11 do capítulo 2, nós temos aqui o castigo, o juízo sobre Moabe e sobre Amon. Né? E o que esses versículos mostram? Que Moabe e Amon serão punidos por seu orgulho e insulto contra o povo de Deus. E aí, do verso 12 até o verso 15, né? Verso 12 é o castigo da Etiópia, e do verso 13 em diante, o castigo da Assíria. Então, nós temos aqui a destruição que alcançará os etíopes e os assíricos. Né? E aí, com Nínive sendo completamente arrasada. Né? Finalzinho do verso 15, né? Vai falar realmente desse juízo, terminando assim: todos que passam por ela zombam e sacodem os punhos. Ou seja, o juízo de Deus é tão grande que quem passa não tem dúvida do que está acontecendo. Olha o verso 3 do capítulo 2 de Sofonias, que diz assim: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Volto a repetir esse padrão que você já viu. Se houver arrependimento, mas um arrependimento genuíno, muita coisa muda quando o arrependimento ele chega na nossa vida. E aí nós vamos para o capítulo 3. Capítulo 3 fala do futuro de Jerusalém, e aí ele fala da redenção de um remanescente fiel. O que é um remanescente fiel? É aqueles que permaneceram até o fim fiel, aquele grupo pequeno. Sempre vai haver os remanescentes. Cuidado com esse exagero. Todo mundo se perdeu, todo mundo é muita gente. Sempre tem o remanescente fiel. O capítulo começa com uma condenação severa a Jerusalém por causa da idolatria, do pecado, da injustiça social, entendeu? E vai descrevê-la como uma cidade rebelde e corrupta. Então, do verso 1 ao verso 2, é muito clara essa descrição. Fala dos seus líderes, fala dos seus juízes, fala dos seus sacerdotes e profetas, dizendo que eles são corruptos. E aí ele diz: mas Deus é justo em meio à corrupção. Então, verso 3 ao 5 eu acho muito interessante, porque fala da corrupção generalizada, mas diz: Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. E apesar que, aí até o verso 11 vai nos mostrar o quê? Que apesar da persistência do pecado, Deus promete que trará julgamento e ao mesmo tempo purificará o seu povo, como removendo os orgulhosos e perversos no meio. E aí o verso 12 ao verso 13 fala de um remanescente humilde e fiel que será preservado e encontrará refúgio em Deus. Então, esse refúgio vem quando nós nos arrependemos. E aí, o capítulo 3 ele vai terminar com uma visão gloriosa de restauração, Aí Deus regozijará sobre o seu povo com alegria, removerá a tristeza e restaurará a glória de Israel. Olha o verso 17. Verso 17 diz assim, ó: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você.
com seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Então, o que temos? Temos aqui, realmente, essa promessa de restauração sobre o povo. Ele fala aqui de regozijo, de alegria, aí tem que te lembrar da carta de Paulo aos Filipenses, onde Paulo fala sobre isso. Ele usa a expressão, regozijai-vos sempre no Senhor. Ou seja, vem um juízo, sim. Por que vem o juízo? Por causa do pecado. Mas se houver arrependimento, Deus restaura. E nessa restauração, o nosso coração se enche de regozijo e se enche de júbilo. Então eu quero aqui abençoar a sua vida. Terminamos mais um livro. Terminamos o livro do profeta Sofonias. Parabéns, parabéns. Nós estamos avançando e já estamos quase terminando o livro do Velho, terminando todo o Velho Testamento. Isso é uma alegria muito grande. Parabéns, parabéns para você que chegou até aqui. Começou comigo em 1º de janeiro e está chegando aqui, terminando o livro do Velho Testamento. Deus abençoe sua vida. Amanhã eu te encontro aqui, se Deus permitir.